O lugar da oração. Qual é o alvo da vida cristã? É a piedade resultante de obediência a Cristo. A obediência abre as riquezas da experiência cristã. A oração motiva e nutre a obediência, colocando o coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. É claro que o conhecimento é importante, porque sem ele não podemos saber o que Deus requer. Todavia, conhecimento e verdade permanecem abstratos se não temos comunhão com Deus em oração. O Espírito Santo ensina, inspira e ilumina a palavra de Deus para nós. Ele ministra a palavra de Deus e nos assiste em responder ao Pai em oração. Em palavras simples, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Romanos 8,15 nos diz que a adoração espiritual que nos torna filhos de Deus nos leva a clamar em expressões verbais. Abba, Pai. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. A oração, pelo menos a oração particular, é difícil de ser feita a partir de um motivo falso. Alguém pode pregar com um motivo falso, como o fazem os falsos profetas. Alguém pode se envolver em atividades cristãs com base em motivos falsos. Muitas das realizações externas do cristianismo podem ser feitas com base em motivos falsos. Contudo, é altamente improvável que alguém tenha comunhão com Deus a partir de motivos impróprios. Somos convidados, até ordenados, a orar. A oração é tanto um privilégio como um dever, e qualquer dever pode se tornar laborioso. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho. Em um sentido, a oração não é natural para nós. Embora tenhamos sido criados para a comunhão e interação com Deus, os efeitos da queda nos têm deixado preguiçosos e indiferentes para com algo tão importante como a oração. O novo nascimento desperta um novo desejo de comunhão com Deus, mas o pecado resiste ao Espírito. Podemos obter conforto no fato de que Deus conhece nossos corações e ouve nossas petições não proferidas, assim como ouve as palavras que emanam de nossos lábios. Sempre que somos incapazes de expressar os sentimentos e emoções profundas de nossa alma, ou quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar, o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27. Diz: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando não sabemos como orar em determinada situação, o Espírito Santo nos assiste. Há razão para crermos, com base nesse texto, que se oramos incorretamente, o Espírito Santo corrige os erros em nossas orações antes que as apresente ao Pai. Pois o versículo 27 nos diz que, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. A oração é o segredo da santidade. Se santidade, de fato, tem algum segredo. Quando examinamos a vida dos grandes santos da igreja, vemos que eles eram grandes pessoas de oração. John Wesley comentou certa vez que não tinha muita apreciação por ministros que não gastassem pelo menos 4 horas por dia em oração. Lutero disse que orava regularmente 1 hora por dia, exceto quando experimentava um dia muito atarefado. Nesses dias, ele orava por 2 horas. A negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. Considere o exemplo de Pedro em Lucas 22, 39, 62.
Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, como era seu costume, e disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Em vez disso, os discípulos adormeceram. A próxima atitude de Pedro foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada. Depois ele negou a Cristo. Pedro não orou, e como resultado caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro também acontece com todos nós. Caímos em particular antes de cairmos em público. Há um tempo certo e um tempo errado para a oração? Isaías 54 fala sobre a manhã como o tempo em que Deus outorga o desejo de orarmos diariamente. Mas outras passagens mostram tempos de oração em todas as horas do dia. Nenhuma parte do dia é separada como mais significativa do que outra. Jesus orou de manhã, durante o dia e às vezes durante toda a noite. Há evidência de que ele tinha um tempo separado para a oração. Mas considerando o relacionamento que Jesus teve com o Pai, sabemos que a comunhão entre eles nunca parou. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Deus nos manda orar sem cessar. Isso significa que devemos viver em um contínuo estado de comunhão com nosso Pai. A oração é, portanto, central e crucial na vida do cristão. Examinemos melhor esta disciplina cristã vital, porém negligenciada e mal entendida. O propósito da oração. Nada escapa da observação de Deus. Nada ultrapassa os limites de seu poder. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Se eu pensasse ainda que por um momento que uma simples molécula corre livremente pelo universo, fora do controle e do domínio de Deus Todo-Poderoso, eu não dormiria hoje à noite. Minha confiança no futuro descansa em minha confiança no Deus que controla a história. Mas como Deus exerce esse controle e manifesta essa autoridade? Como Deus faz acontecer as coisas que Ele decreta soberanamente? Agostinho disse que nada acontece neste universo à parte da vontade de Deus e que, em certo sentido, Deus ordena tudo o que acontece. Agostinho não estava tentando isentar os homens da responsabilidade por suas ações, mas seu ensino desperta a pergunta: se Deus é soberano sobre todas as ações e as intenções dos homens, por que devemos orar? O interesse secundário gira em torno dessa pergunta. A oração muda realmente as coisas? Deixe-me responder à primeira pergunta por afirmar que o Deus soberano ordena, por meio de sua santa palavra, que oremos. A oração não é opcional para o cristão, é exigida. Podemos perguntar: e se não acontecer nada? Essa não é a questão. Não importando se a oração faz algum bem ou não, visto que Deus nos ordena orar, temos de orar. O fato de que o Senhor Deus do universo, o Criador e sustentador de todas as coisas, ordena a oração é razão suficiente. No entanto, Ele não somente nos manda orar, mas também nos convida a tornar conhecidos os nossos pedidos. Tiago diz que não temos porque não pedimos. Capítulo 4, versículo 2. Ele também nos diz que a oração de um justo realiza muito. 5,16 de Tiago. Repetidas vezes, a Bíblia diz que a oração é uma ferramenta eficiente, é útil e produz resultados. João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, faz observações profundas concernentes à oração. Mas alguém dirá: Deus não sabe nem ser lembrado, tanto em que somos atribulados, como o que é conveniente para nós. De modo que, em certo sentido, parece supérfluo que ele seja impelido por nossas orações, como se ele estivesse pestanejando com sonolência ou mesmo dormindo até ser despertado por nossa voz. Todavia, aqueles que raciocinam desta maneira não observam a que propósito o Senhor instrui seu povo a orar, pois ele ordenou isso não tanto por causa de si mesmo, e sim por nossa causa. Agora ele quer, como é certo, que lhe seja dado o que lhe é devido, reconhecimento de que tudo o que os homens desejam
e conduz ao proveito deles mesmos vem de Deus, e em testemunho disso nas orações. Mas o proveito desse sacrifício pelo qual Deus é adorado também retorna a nós. De acordo com isso, os santos pais, quanto mais confiantemente exaltavam os benefícios de Deus entre eles mesmos e os outros, tanto mais eram fortemente despertados à oração. Além disso, é muito importante que clamemos a Deus. Primeiramente, que nosso coração seja aquecido com um desejo zeloso e intenso de vê-lo, amá-lo e servi-lo, enquanto nos acostumamos em cada necessidade a reconhecer a Ele como nosso amparo sagrado. Em segundo, que não entre em nosso coração nenhum desejo e nenhuma vontade dos quais nos envergonhamos de torná-los testemunha, enquanto aprendemos a colocar todos os nossos desejos diante dos seus olhos, derramar todo o nosso coração. Em terceiro, que sejamos preparados para receber seus benefícios em verdadeira gratidão de coração e ação de graça. Benefícios que nossa oração nos lembra procedem de suas mãos. A oração, como tudo mais na vida cristã, é para a glória de Deus e para nossos benefícios. Nessa ordem, tudo que Deus faz, tudo que Deus permite e ordena é em sentido supremo para a sua glória. Também é verdade que enquanto Deus busca supremamente a sua própria glória, o homem se beneficia quando Deus é glorificado. Oramos para glorificar a Deus, mas também oramos para receber de suas mãos os benefícios da oração. A oração é para o nosso benefício, mesmo à luz do fato de que Deus sabe o fim desde o começo. É nosso privilégio trazer a inteireza de nossa exigência à glória da presença infinita de Deus. Uma conversa com Deus. Um dos grandes temas da reforma foi a ideia de que toda a vida deve ser vivida sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus, na presença de Deus. A oração não é um solilóquio, um mero exercício de autoanálise terapêutica ou uma recitação religiosa. A oração é uma conversa com o próprio Deus, pessoal. No ato e na dinâmica de orar, eu coloco toda a minha vida sob o olhar de Deus. Sim, Ele sabe o que está em minha mente, mas eu tenho o privilégio de articular para Ele o que está lá. Ele diz: venha, fale comigo, manifeste para mim os seus pedidos. Portanto, vamos à oração para conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. Há algo errado na pergunta: se Deus sabe tudo, por que devemos orar? A pergunta supõe que a oração é unidimensional e é definida apenas como súplica ou intercessão. Pelo contrário, a oração é multidimensional. A soberania de Deus não anula a oração de adoração. A presciência ou conselho determinativo de Deus não nega a oração de louvor. A única coisa que ela deveria nos dar é maior razão para expressarmos nossa adoração por quem Deus é. Se Ele sabe o que eu vou dizer antes que eu diga, seu conhecimento, em vez de limitar minha oração, aprimora a beleza do meu louvor. Minha esposa e eu somos tão próximos quanto duas pessoas podem ser. Frequentemente eu sei o que ela vai dizer antes que eu o diga. O contrário também é verdade. Se isso é verdadeiro em relação ao homem, quanto mais verdadeiro é em relação a Deus. Temos o incomparável privilégio de compartilhar nossos pensamentos mais íntimos com Deus. É claro que poderíamos simplesmente entrar em nosso cômodo de oração, permitir que Deus lesse nossa mente e chamar isso de oração. Mas isso não é comunhão e certamente não é comunicação. Somos criaturas que se comunicam primeiramente por meio da fala. Oração falada é obviamente uma forma de diálogo, uma maneira de nos comunicarmos e termos comunhão com Deus. Há um sentido em que a soberania de Deus deve influenciar nossa atitude para com a oração, pelo menos no que diz respeito à adoração. Nosso entendimento da soberania de Deus deveria provocar em nós uma intensa vida de oração, de ação de graças. Por causa desse conhecimento, devemos ver cada benefício,
cada bem e cada dom perfeito como uma expressão de abundância da graça de Deus. Quanto mais entendemos a soberania de Deus, tanto mais nossas orações serão cheias de ações de graça. De que maneira a soberania de Deus afeta negativamente a oração de contrição ou de confissão? Talvez poderíamos chegar à conclusão de que nosso pecado é, em última análise, responsabilidade de Deus e de que nossa confissão é uma acusação de culpa contra Ele. Todo verdadeiro cristão sabe que não pode culpar Deus por seu pecado. Posso não entender a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana, mas compreendo realmente que o que procede da iniquidade do meu coração não pode ser atribuído à vontade de Deus. Então temos de orar porque somos culpados, rogando o perdão daquele que é santo, a quem ofendemos. A oração muda alguma coisa? E o que podemos dizer sobre a intercessão e a súplica? É bom falar sobre os benefícios religiosos, espirituais e psicológicos e quaisquer outros que possamos obter da oração. Mas o que dizemos sobre a pergunta real? A oração faz alguma diferença? Certa vez alguém me fez esta pergunta apenas em termos levemente diferentes. A oração muda a mente de Deus? Minha resposta gerou protestos intensos. Eu disse apenas, não. Ora, se a pessoa tivesse perguntado, a oração muda as coisas? Eu teria respondido, é claro que sim. A Bíblia diz que há certas coisas que Deus determinou desde toda a eternidade. Essas coisas acontecerão inevitavelmente. Se você orasse individualmente, ou se você e eu uníssemos forças em oração, ou se todos os cristãos do mundo orassem coletivamente, isso não mudaria o que Deus, em seu conselho secreto, determinou fazer. Se decidimos orar em favor de que Jesus não volte, Ele voltará apesar disso. Talvez você pergunte, a Bíblia não diz que se 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de alguma coisa, elas o receberão? Sim, a Bíblia diz, mas essa passagem fala sobre disciplina eclesiástica e não só sobre pedidos de oração. Portanto, devemos levar em conta todo o ensino bíblico sobre a oração e não isolar uma passagem das demais. Temos de abordar a questão à luz de toda a Escritura, resistindo a uma leitura separativa. De novo, você talvez pergunte, a Bíblia não diz várias vezes que Deus se arrepende? Sim, o Antigo Testamento certamente diz isso. O livro de Jonas nos diz que Deus se arrependeu do julgamento que planejara para o povo de Nínive. Jonas 3,10. Por usar o conceito de arrependimento nessa passagem, a Bíblia está descrevendo a Deus, que é Espírito, naquilo que os teólogos chamam de antropopatia. Obviamente, a Bíblia não quer dizer que Deus se arrependeu da maneira como nos arrependeríamos. Do contrário, poderíamos supor corretamente que Deus havia pecado e, portanto, precisava de um Salvador para si mesmo. O que o texto significa é que Deus removeu a ameaça de julgamento do povo. A palavra hebraica nakban, traduzida como arrepender, significa confortado ou tranquilizado. Neste caso, Deus foi confortado e sentiu-se tranquilo com o fato de que o povo havia se convertido de seu pecado. Por isso, ele revogou a sentença de julgamento que impusera. Quando Deus ergue a sua espada de juízo sobre as pessoas e essas se arrependem, e por isso Deus não executa o juízo. Ele mudou realmente a sua mente? A mente de Deus não muda, pois Ele não muda. As coisas mudam. E elas mudam de acordo com a soberana vontade de Deus, que Ele executa utilizando meios e atividades secundários. A oração de seu povo é um dos meios que Deus usa para fazer as coisas acontecerem neste mundo. Então, se você me pergunta se a oração muda as coisas, eu respondo com resoluto sim. É impossível saber quanto da história humana reflete a intervenção imediata de Deus e quanto revela o agir de Deus por meio de agentes humanos. O exemplo favorito de Calvino para isso era o livro de Jó. Os sabeus e os caldeus tinham roubado os jumentos e os camelos de Jó. Por quê?
porque Satanás havia incitado o coração deles a fazer isso. Mas por quê? Porque Satanás recebera a permissão de Deus para testar a fidelidade de Jó em tudo que ele tanto desejava, exceto tirar a vida de Jó. Porque Deus concordaria com tal coisa? Por 3 razões: silenciar a calúnia de Satanás, vindicar a si mesmo, vindicar Jó da calúnia de Satanás. Todas essas razões são justificações perfeitamente corretas para as ações de Deus. Por contraste, o propósito de Satanás em incitar esses 2 grupos era levar Jó a blasfemar de Deus. Um motivo totalmente ímpio, mas observamos que Satanás não usou algo sobrenatural para realizar seus propósitos. Ele escolheu agentes humanos, os sabeus e os caldeus, que eram maus por natureza, para roubar os animais de Jó. Os sabeus e os caldeus eram conhecidos por sua maneira de viver, caracterizada por roubos e mortes. A vontade deles esteve envolvida, mas não houve coerção. O propósito de Deus foi cumprido por meio das ações ímpias deles. Os sabeus e os caldeus eram livres para escolher, mas para eles, assim como para nós, a liberdade sempre significa liberdade dentro de limites. Não devemos confundir liberdade humana e autonomia humana. Sempre haverá um conflito entre soberania divina e a autonomia humana. Nunca há um conflito entre a soberania divina e a liberdade humana. A Bíblia diz que o homem é livre, mas ele não é uma lei autônoma para si mesmo. Suponha que os caldeus e os sabeus tivessem orado: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Estou absolutamente certo de que, apesar disso, os animais de Jó teriam sido roubados, mas não necessariamente pelos sabeus e os caldeus. Deus poderia ter decidido responder à oração deles, mas teria usado outro agente para roubar os animais de Jó. Há liberdade dentro dos limites, e dentro desses limites, nossas orações podem mudar as coisas. As Escrituras nos dizem que Elias, por meio da oração, impediu a chuva de cair. O seu entendimento da soberania de Deus não o dissuadiu de orar. As orações dos filhos de Deus. Nenhum ser humano teve um entendimento mais profundo da soberania de Deus do que Jesus. Nenhum homem orou mais fervorosamente ou mais eficazmente. Até no Getsemane, ele pediu uma opção, uma maneira diferente. Quando o pedido foi negado, ele se prostrou à vontade do Pai. A soberania de Deus é a própria razão por que oramos, visto que cremos que Deus tem em seu poder o ordenar as coisas de acordo com o seu propósito. Isso é a essência da soberania de Deus. Ordenar as coisas de acordo com seus propósitos. Então a oração muda a mente de Deus? Não. A oração muda as coisas? Sim, é claro. A promessa das Escrituras é esta: muito pode, sua eficácia é a súplica do justo. Tiago 5,16. O problema é que não somos esse tipo de justo. O que a oração muda mais frequentemente é a impiedade e a dureza do nosso coração. Só isso já seria razão suficiente para orarmos, ainda que nenhuma das outras razões fosse válida ou verdadeira. Em um sermão intitulado O Deus Altíssimo que ouve orações, Jonathan Edwards apresentou 2 razões por que Deus requer a oração. No que diz respeito a Deus, a oração é apenas um reconhecimento sensível da nossa dependência dele para a sua glória. Como ele fez todas as coisas para a sua glória, também precisa ser glorificado e reconhecido por suas criaturas. É justo que ele requeira isso daqueles que são objeto da sua misericórdia. É um reconhecimento apropriado de nossa dependência do poder e da misericórdia de Deus para aquilo que necessitamos, mas também uma honra apropriada prestada ao grande autor e fonte de todo o bem. No que diz respeito a nós mesmos, Deus requer de nós a oração. Orações fervorosas tendem de muitas maneiras a preparar o coração por meio da oração.
despertar-se o senso de nossa necessidade por meio da oração. A mente é mais preparada para valorizar a misericórdia de Deus. Nossa oração a Deus pode despertar em nós um senso e consideração apropriados de nossa dependência de Deus, tanto a misericórdia que pedimos, bem como um exercício apropriado de fé na suficiência de Deus, para que sejamos preparados para glorificar o seu nome quando a misericórdia for recebida. Tudo que Deus faz é primeiramente para a glória e, em seu segundo lugar, para seu benefício. Oramos porque Deus nos ordena orar, porque a oração o glorifica e porque Ele nos beneficia.